Ela era promotora de justiça, respeitada e temida. Até que armaram para ela, perdeu tudo, foi parar nas ruas. Mas o destino colocou uma senhora em seu caminho. Mal sabia Jéssica que, ao aceitar ser faxineira numa fazenda, enfrentaria o dono mais arrogante de sua vida e acabaria descobrindo algo que poderia mudar seu futuro para sempre. Essa é uma história de injustiça, recomeço e redenção. Prepare o coração. Jéssica era uma mulher forte, determinada e inteligente. Trabalhou anos como promotora de justiça, combatendo o crime com paixão. Mas, de repente, sua vida virou um pesadelo. Foi acusada de corrupção por um grupo poderoso que ela mesma investigava. Tentou provar sua inocência, mas todas as portas se fecharam. Seu nome foi destruído, perdeu o emprego, a casa e os amigos. Sozinha, acabou indo parar nas ruas de São Paulo. Dormia em bancos, passava fome e enfrentava o frio todas as noites. Já não sabia se conseguiria sobreviver por muito tempo. Até que um dia, seu destino começou a mudar. Naquela manhã, enquanto revirava o lixo atrás de algo para comer, Jéssica desmaiou. Uma senhora que passava viu a cena e correu até ela. Era Dona Ângela, uma mulher simples, mas com um coração gigantesco. Sem pensar duas vezes, a levou para casa, lhe deu comida e um banho quente. Jéssica, com lágrimas nos olhos, agradeceu, mas disse que não queria ser peso. Dona Ângela então impôs uma condição. Ela poderia ficar, desde que procurasse trabalho. Enquanto tiver força, a gente não desiste, disse a senhora. E ali, com um cobertor e um prato de sopa, a esperança reacendeu no coração de Jéssica. Nos dias seguintes, Jéssica saiu cedo procurando trabalho. Passou por padarias, mercados, lojas pequenas, mas ninguém queria contratar uma ex-moradora de rua sem referências. Estava quase desistindo quando uma amiga de Dona Ângela apareceu para uma visita. Era Dona Neide, uma mulher elegante que conhecia gente influente no interior. Ao ouvir a história, disse que uma fazenda estava procurando por uma faxineira. É um lugar bonito, mas o patrão não é fácil, alertou. Jéssica, sem opções, agradeceu a indicação. No fundo, sabia que aquele trabalho seria só um degrau rumo à sua missão, limpar o próprio nome. Na manhã seguinte, Jéssica foi levada até a fazenda. Assim que desceu do carro, ficou impressionada com a mansão enorme cercada por campos verdes, mas o encanto acabou rápido. O dono da fazenda, Otávio, a recebeu com um olhar de desprezo. Arrogante e prepotente, ele deixou claro que não tolerava erros nem pobres folgados. A esposa dele, Carolina, era o oposto, doce, acolhedora e curiosa sobre a história de Jéssica. Mesmo desconfortável, ela aceitou o trabalho. Será temporário, pensou. Mal sabia que aquele lugar escondia verdades que poderiam mudar tudo. Os primeiros dias foram difíceis. Otávio humilhava os empregados, tratava todos como inferiores e vivia dando ordens aos gritos. Jéssica aguentava calada, limpando a mansão de ponta a ponta com dedicação. Carolina começou a se aproximar dela, oferecendo café, perguntando sobre sua vida, querendo entender aquele olhar triste. Aos poucos, a confiança entre elas cresceu. Certa noite, Jéssica revelou que fora promotora e que tinha sido vítima de uma armação. Carolina ficou chocada e prometeu ajudá-la discretamente. O que ninguém sabia é que havia um segredo naquela fazenda. Algo que poderia ser a chave para a verdade. Em uma tarde, enquanto limpava o escritório do fazendeiro, Jéssica encontrou uma pasta antiga com documentos jogada no chão. Curiosa, leu os papéis e quase não acreditou no que viu. Nomes e empresas ligadas ao grupo que a incriminou no passado. Era como se o destino tivesse colocado aquilo em suas mãos. Guardou a informação, mas sabia que precisava ter calma. Decidiu contar apenas para Carolina, que prometeu manter sigilo.
Jéssica sabia que estava perto de algo grande, mas também sabia que Otávio não era homem de perdoar curiosidades. Os dias se tornaram mais tensos. Otávio parecia desconfiado e aumentava as ordens e humilhações. Certa noite, Jéssica chorou escondida atrás do galpão, lembrando da vida que perdeu, da honra manchada. Mas naquele momento, Carolina apareceu com um abraço. "Você vai dar a volta por cima", disse com convicção. No dia seguinte, Carolina levou os documentos para um advogado de confiança. O que ele descobriu deixou todos em choque. Parte da quadrilha que derrubou Jéssica lavava dinheiro por meio de negócios ligados à fazenda. A verdade começava a emergir. O advogado avisou. Ainda era cedo para confrontar Otávio. Precisavam juntar mais provas. Jéssica começou a observar cada movimento na casa, gravando conversas suspeitas e pegando cópias de contratos escondidos. A tensão era constante, mas ela se sentia viva novamente. Carolina virou sua aliada fiel, ajudando com tudo sem que o marido desconfiasse. Enquanto isso, Otávio, cada vez mais desconfiado, mandava funcionários embora à toa. "Tem rato nessa casa", dizia. Mal sabia ele que o verdadeiro perigo estava bem debaixo do seu nariz, usando luvas de faxina. Num domingo à tarde, um caminhão carregado de caixas chegou na fazenda. Jéssica ouviu por acaso uma ligação suspeita de Otávio, marcando entrega de dinheiro sem nota. Correu e gravou tudo. Naquela noite, ela e Carolina passaram horas reunindo tudo num dossiê. Era a chance de ouro. Com a ajuda do advogado, entregaram o material ao Ministério Público. Jéssica tremia por dentro. E se fosse tarde demais? E se ele descobrisse? Mas ela não tinha mais medo. Já havia enfrentado o fundo do poço. E agora estava escalando de volta. 2 dias depois, a fazenda foi surpreendida com a chegada da Polícia Federal. Mandado de busca, apreensão e prisão. Otávio foi algemado diante de todos, gritando que era inocente. Mas as provas gritavam mais alto. Jéssica, emocionada, olhou para o céu e agradeceu. Carolina chorava ao lado dela, aliviada por ter feito a coisa certa. Na delegacia, ao ser ouvida, Jéssica apresentou seu passado e as provas de que tudo fora uma armação. O promotor do caso ficou em silêncio. Ele lembrava muito bem dela. Era o começo da reviravolta. A história de Jéssica correu nos corredores da justiça. O mesmo sistema que um dia virou as costas para ela, agora começava a ouvir. O promotor ficou surpreso com a coragem da ex-colega. Jéssica foi chamada a prestar novos depoimentos, agora como colaboradora. Sua inocência começava a ganhar espaço na mídia local. Enquanto isso, a fazenda passava por mudanças. Carolina assumiu o comando e demitiu todos os envolvidos com o esquema. Ela confiava cegamente em Jéssica. Pela primeira vez em anos, a ex-promotora começou a sorrir de verdade. Mas o passado ainda guardava feridas abertas. Na cidade, começaram a surgir pessoas que diziam conhecer Jéssica. Uns a apoiavam, outros duvidavam de sua versão. Mas ela estava decidida, nada mais a abalaria. Foi então que um homem apareceu na porta da fazenda. Era Mateus, um jornalista investigativo que acompanhava seu caso desde o início. Ele ofereceu ajuda para divulgar a verdade em rede nacional. Carolina apoiou a ideia e abriu as portas da fazenda para entrevistas. Mateus ficou impressionado com a força de Jéssica, e aos poucos um sentimento novo começava a florescer entre os dois. Jéssica resistia à ideia de se envolver com alguém. Tinha medo, receio de confiar de novo. Mas Mateus era diferente. Gentil, respeitoso e verdadeiro, ele não a tratava como vítima, mas como guerreira. Passaram a conversar mais nas tardes tranquilas da fazenda. Ele a fazia rir, coisa rara nos últimos anos. Carolina, sempre observadora, sorria de canto ao ver os dois juntos. "Você merece ser feliz também, Jéssica", dizia. Mas antes de
Pensar no futuro, ela ainda precisava encerrar um ciclo e provar definitivamente sua inocência. Com o apoio de Mateus, Jéssica escreveu uma carta aberta à imprensa. Detalhou tudo, desde sua atuação no Ministério Público até a armação que sofreu. A publicação viralizou em menos de 24 horas. Pessoas que a julgaram começaram a pedir desculpas. E o mais surpreendente, um ex-colega procurou seu advogado e decidiu depor em seu favor. Ele revelou que foi pressionado por gente poderosa a mentir. Aquela informação era crucial para o novo julgamento. Jéssica sentia que, finalmente, a justiça estava se voltando a seu favor. O recomeço estava cada vez mais próximo. No meio de toda aquela movimentação, Dona Ângela continuava firme ao lado de Jéssica, sempre com palavras doces, sempre com café fresco. Mas a casa onde morava era muito simples e estava caindo aos pedaços. Jéssica prometeu: "Um dia eu vou te dar uma casa digna. Você vai ver." Dona Ângela ria, achando que era exagero. Mas Jéssica levava a promessa a sério. Ela sabia que se estava viva era por causa daquela mulher. Por isso, tudo que conquistasse dali em diante teria um pedacinho de gratidão, inclusive o amor. Com o caso ganhando repercussão, Jéssica foi convidada para um novo julgamento. Dessa vez, com provas, testemunhas e apoio. Entrou no fórum de cabeça erguida, diferente da mulher que um dia saiu algemada. Mateus estava ao seu lado, assim como Carolina e Dona Ângela. O julgamento durou dias, mas ao final o veredito saiu. Jéssica era inocente. O salão se encheu de aplausos e lágrimas. Ela caiu de joelhos, agradecendo a Deus. O pesadelo finalmente tinha acabado. Agora ela podia sonhar de novo. E sonharia grande. Pouco tempo depois, Jéssica recebeu uma indenização do Estado pela injustiça que sofreu. Com o dinheiro, a primeira coisa que fez foi procurar um terreno. Levou Dona Ângela até o sítio dos sonhos, uma casinha charmosa, rodeada de árvores e flores. "É sua", disse, entregando a chave. Dona Ângela chorou como criança. Foi um momento de pura emoção, daqueles que aquecem a alma. Jéssica sabia que aquele era só o começo de uma nova vida, e ela queria dividir essa vida com Mateus. O jornalista também estava apaixonado. Com o tempo, Jéssica e Mateus começaram a namorar. Não foi um conto de fadas imediato, mas foi verdadeiro. Ele a respeitava, a incentivava e cuidava dela com carinho. Os dois viajavam, escreviam juntos e sonhavam com um futuro longe das dores do passado. Carolina continuou amiga fiel e, com a ajuda de Jéssica, transformou a fazenda num lugar justo. Os funcionários agora eram valorizados. Era como se a presença de Jéssica tivesse limpado mais do que o chão daquela casa. Limpou a alma do lugar. O tempo passou. Jéssica recebeu um convite para palestrar sobre injustiça e recomeço em universidades. Seu nome voltou a ser respeitado, mas agora por algo muito maior que um cargo. Ela era símbolo de resistência. Com Mateus, decidiu se casar e construir uma família. A cerimônia foi simples, no campo, com Carolina e Dona Ângela de madrinhas. Quando disse sim, Jéssica teve certeza de que havia vencido. A menina, que um dia dormiu na rua, agora tinha um lar, amor e dignidade. Mas o melhor ainda estava por vir. Meses depois do casamento, Jéssica descobriu que estava grávida. A notícia trouxe lágrimas, risos e abraços apertados. Era como se a vida dissesse: "Você merece." Com a chegada do bebê, ela e Mateus tomaram uma decisão ousada. Venderam tudo e se mudaram para o exterior, em busca de paz e novas oportunidades. Lá, Jéssica abriu uma ONG para ajudar mulheres vítimas de injustiça e continuava escrevendo livros com Mateus. A cada dia, ela provava que era possível recomeçar e que nenhuma dor é maior que a fé de quem insiste em seguir.
Do outro lado do oceano, a vida era mais calma. Jéssica e Mateus escolheram uma pequena cidade na Espanha para viver. O clima ameno e a natureza ao redor eram o cenário perfeito para criar o filho. A casa era simples, mas cheia de amor. Lá, ela sentia que finalmente pertencia a algum lugar. Ainda assim, jamais esqueceu suas raízes. Ligava sempre para Carolina e Dona Ângela. A gratidão vivia em cada detalhe da nova rotina. E no quarto do bebê, fotos do passado contavam sua trajetória. O filho nasceu forte e saudável. Chamaram-no de Gabriel, o mensageiro, pois ele trouxe paz. Jéssica se redescobriu como mãe, com uma ternura que nem sabia que existia. Mateus era um pai dedicado, paciente e carinhoso. As noites em claro viraram risadas e músicas de ninar. A pequena ONG que ela criou ganhava força. Recebia cartas do Brasil, de mulheres inspiradas por sua história. Jéssica não se achava especial, apenas alguém que escolheu não se entregar. E isso fazia toda a diferença. Gabriel crescia rápido, e com ele, o desejo de Jéssica de fazer mais. Ela decidiu escrever um livro contando sua jornada. Cada capítulo doía, mas também curava. Relembrou as noites frias na rua, o olhar de desprezo do fazendeiro e a mão estendida de Dona Ângela. Ao lançar o livro, foi convidada para uma entrevista em rede internacional. Sua história agora atravessava fronteiras. Mateus a acompanhava, com orgulho. E Carolina, do Brasil, mandava mensagens emocionadas. O mundo precisava conhecer a força de uma mulher chamada Jéssica. A fama nunca subiu à cabeça de Jéssica. Continuava simples, cuidando do lar e da ONG. Usava o dinheiro dos livros para financiar cursos, abrigos e psicólogas para mulheres em situação de rua. Era como devolver ao universo tudo o que recebeu. Um dia, recebeu uma carta especial. Era do juiz que a condenou anos atrás. Ele pedia perdão. Dizia que se arrependia profundamente. Jéssica chorou. Não por raiva, mas porque entendeu. Perdoar também era liberdade. E ela queria ser livre por completo. Jéssica voltou ao Brasil para visitar Carolina e Dona Ângela. A recepção foi emocionante. Dona Ângela morava na casa nova do sítio, com jardim florido e horta no quintal. Choraram juntas ao reverem o lugar onde tudo começou. Na fazenda, Carolina havia transformado a mansão em um centro de formação para mulheres. Jéssica palestrou ali, sentindo-se em casa. Era como se o tempo tivesse consertado o que a injustiça quebrou. Gabriel corria pelo gramado, sem saber que ali sua mãe havia sofrido e renascido. A mídia cobriu a visita de Jéssica ao Brasil, com entusiasmo. Mas ela não queria fama, queria impacto. Visitou abrigos, conversou com jovens em reabilitação e abraçou quem precisava ouvir. Você não está só. Em um desses encontros, encontrou uma jovem grávida morando na rua. Jéssica a levou para o abrigo da ONG, deu apoio e uma nova chance. Era como reviver sua própria história em outra alma. E isso a fazia acreditar que sua dor um dia teria valido a pena. Ela não pararia por ali. De volta à Espanha, Jéssica recebeu convites de editoras maiores. Mas ela queria liberdade, não contratos. Publicou de forma independente mais 2 livros, um para adultos, outro infantil, baseado nas cartas que escrevia para Gabriel. O livro fez sucesso entre famílias e escolas. Mateus cuidava da parte técnica, enquanto ela criava. Eles formavam uma dupla imbatível. O amor dos dois seguia firme, sem luxo, mas com cumplicidade. À noite, depois de colocar Gabriel na cama, Jéssica olhava o céu e agradecia. Pela luta, pela vida, o tempo passou. Gabriel cresceu, virou adolescente e já compreendia parte da história da mãe. Tinha orgulho da mulher que ela era. Jéssica, agora com os cabelos grisalhos, se tornara símbolo mundial de resiliência. Recebeu homenagens de ONGs internacionais.
Foi chamada para eventos na ONU, mas nunca se esqueceu da faxina na fazenda, da sopa da Dona Ângela, do bom dia que ninguém respondia. Tudo aquilo era parte de quem ela se tornara, e por isso nunca parou de lutar, nem de sonhar. Em seu aniversário de 50 anos, Jéssica voltou ao Brasil com Mateus e Gabriel. Organizou uma grande confraternização no sítio de Dona Ângela. Pessoas de várias partes do mundo vieram. Era um dia para celebrar a vida, a força e a superação. Carolina discursou emocionada, dizendo que Jéssica havia salvado a fazenda e a ela mesma. A noite terminou com fogos, risos e música boa. Gabriel dançava com a avó postiça, enquanto Jéssica sorria ao ver tudo. Aquilo sim era vitória. Aquilo sim era final feliz. E se você chegou até aqui, é porque sentiu essa história no coração. Então, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Seu comentário é muito importante para a gente. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar no recomeço. Vamos espalhar esperança, uma história de cada vez. E agora vamos seguir para o desfecho dessa linda jornada. Ainda tem muita emoção vindo aí. Fica com a gente até o fim, vai valer a pena. Vamos continuar. Após a celebração no sítio, Jéssica decidiu visitar um antigo conhecido, o fazendeiro que um dia a humilhou. Ele estava doente, isolado e abandonado pelos antigos amigos. Mesmo tendo todos os motivos para ignorá-lo, Jéssica entrou naquela casa com o coração limpo. O olhar dele, ao vê-la, foi de surpresa e vergonha. "Eu não mereço seu perdão", murmurou. E ela respondeu: "Mas você precisa dele para descansar em paz." Naquele momento ele chorou como nunca. O peso da arrogância, enfim, caía do seu peito. Dias depois, a esposa do fazendeiro ligou para agradecer. Disse que aquele gesto de Jéssica trouxe paz ao marido nos últimos dias. Ele partiu em silêncio, mas aliviado. Jéssica desligou o telefone, com os olhos marejados. Não havia vencido um inimigo, havia libertado uma alma. À noite, em conversa com Mateus, refletiu: "O mal só se desfaz com amor. A justiça que eu queria, a vida já me deu." E assim, mais uma página da sua história era virada com dignidade e compaixão. Com a ONG cada vez maior, Jéssica criou um projeto internacional chamado Segunda Chance. Levava mulheres vítimas de injustiça a conhecerem novas culturas, a aprenderem línguas e recomeçarem longe da dor. Carolina virou parceira, administrando a base brasileira. Dona Ângela, agora idosa, enviava vídeos com mensagens de amor para as acolhidas. Gabriel também participava, com projetos educativos para filhos dessas mulheres. Era uma grande família em expansão. Uma rede onde cada nó era feito de empatia. E Jéssica era o coração pulsante desse movimento. Certa noite, Jéssica recebeu uma carta. Era de uma jovem que tentara tirar a própria vida após perder tudo. Ela assistiu ao vídeo da história de Jéssica e desistiu. "Se você sobreviveu à rua, eu também posso sobreviver à minha dor", dizia a carta. Aquilo a fez chorar profundamente. Era por isso que ela contava sua trajetória. Não por vaidade, mas porque acreditava que a dor compartilhada virava ponte. A cada vida tocada, Jéssica sentia que valia a pena ter passado por tudo. Um novo sonho começou a nascer no coração de Jéssica: abrir uma escola gratuita para mulheres. Uma escola que ensinasse não só ofícios, mas autoestima, defesa pessoal, liderança. Com apoio de doadores, o projeto tomou forma em Sorocaba. No dia da inauguração, mulheres do mundo inteiro enviaram vídeos em agradecimento. Era mais do que uma instituição, era um santuário de recomeços. Jéssica cortou a fita ao lado de Gabriel e Mateus, e ao final do evento olhou para o céu e sussurrou:
Obrigada, Dona Ângela. A saúde de Dona Ângela começou a enfraquecer. Jéssica largou compromissos e viajou ao Brasil para ficar ao lado dela. Passaram dias inteiros conversando no alpendre do sítio. Relembraram cada detalhe da chegada, da primeira sopa, das noites frias que se tornaram mornas com cuidado e acolhimento. Você me salvou, Ângela, dizia Jéssica, mas a senhora sorria. Na verdade, você é quem me deu sentido. No último suspiro, Dona Ângela segurou sua mão e disse: promete continuar ajudando? Promete não parar nunca? Jéssica cumpriu a promessa com lágrimas nos olhos. O sítio virou memorial e abrigo para mulheres idosas sem família. Um retrato de Dona Ângela enfeitava a entrada. Era como se ela ainda estivesse ali, oferecendo abrigo a quem mais precisava. Carolina cuidava de tudo com carinho. Jéssica seguiu firme, mas agora mais serena. Aprendeu que mesmo quando alguém parte, o amor permanece. E o amor que recebeu um dia, ela espalhava por onde passava. Porque amor, quando é verdadeiro, não morre. Floresce. Anos depois, Gabriel, já adulto, seguiu os passos da mãe. Tornou-se defensor público e viajava o mundo com projetos de justiça social. Jéssica e Mateus, agora aposentados, dividiam o tempo entre a Espanha e o Brasil. A cada novo caso ajudado, uma parte do passado era redimida. Jéssica escrevia cartas para as mulheres da ONG, sempre terminando com a frase: "Você é mais forte do que imagina." E aquelas palavras viravam escudo para quem achava que não tinha mais saída. Ela era luz. O canal da ONG no YouTube explodiu em visualizações com a história de Jéssica. Milhares de mulheres passaram a segui-la. Comentários emocionados surgiam todos os dias. Eu voltei a sonhar depois de ouvir você. Você é o motivo de eu estar viva. O vídeo com sua história alcançou o mundo. Sua voz virou voz de muitas, sua dor virou salvação, e seu nome, símbolo de esperança. Jéssica nunca buscou aplausos, mas os corações que tocou a aplaudiam em silêncio, a cada recomeço. Hoje, Jéssica vive com Mateus numa casinha de campo, rodeada de flores e lembranças boas. Gabriel visita sempre, trazendo novidades da justiça social que agora ele comanda. No armário, o uniforme de faxineira está guardado com carinho. Ela nunca esqueceu de onde veio. Ao olhar para trás, Jéssica não vê dor, mas propósito. E a você que ficou até aqui, meu muito obrigado de coração. Comenta aqui, de qual cidade você está nos assistindo. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa de esperança. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que inspiram e emocionam. Até lá!